Oi gente, bem-vindos a mais uma receita aqui no canal. E vamos para a cozinha fazer essa receita deliciosa? Bora começar? Vou utilizar 4 maçãs, que eu vou descascá-las e cortá-las em cubinhos pequenos assim. Olha só. Em seguida eu vou acrescentar suco de meio limão. E vou misturar bem para que elas não oxidem. Vou reservá-las. E à parte, em uma panela, eu vou acrescentar um copo de 200 ml de água e uma colher de sopa cheia de farinha de trigo. Vou adicionar também 1/3 de xícara de açúcar e canela em pó a gosto. Aproximadamente uma colher de sopa que eu estou utilizando aqui, gente. Agora eu vou misturar bem. E adiciono uma colher de sopa de manteiga ou margarina. E agora vou levar ao fogo mexendo sempre. E deixo cozinhar bem até formar um mingauzinho. Vejam como fica a textura. Olha só. Agora eu vou retirar do fogo e imediatamente vou adicionar as maçãs. E vou misturar bem até que fique tudo bem incorporado. Vou reservar. E vou para a preparação da farofa. Em um recipiente eu adiciono 1 xícara de farinha de trigo, meia xícara de açúcar e misturo bem. Em seguida eu vou adicionar 1 colher de sopa de manteiga ou margarina em ponto de pomada bem molinha. E agora, gente, eu vou misturar bem aqui com a ponta dos dedos até formar uma farofinha. Vejam como ficou. Feito isso, eu vou acrescentar 100 gramas de amêndoas cortadas grosseiramente. Quem preferir pode substituir por nozes ou castanhas de sua preferência. Misturo bem. Olha só como ficou. E reservo. E à parte, em outro recipiente, eu vou adicionar 3 ovos inteiros, 1 xícara de açúcar. E agora vou misturar bem, até dissolver completamente o açúcar. Em seguida, vou adicionar 1 colher de sopa de manteiga ou margarina em ponto de pomada bem molinha e vou misturar bem até incorporá-la totalmente. Reserva aqui um instante e a parte aqui, gente, eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo. Vou adicionar 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo e uma pitadinha de sal. E agora é só misturar bem esses ingredientes. Em seguida, vou pegar uma peneira e vou passar por ela os ingredientes secos, uma parte agora, e vou intercalar com meia xícara de leite em temperatura ambiente. Agora eu misturo bem essa primeira parte, até incorporar totalmente. Feito isso, vou peneirar o restante dos secos e adicionar todo o restante do leite. E agora vou misturar bem até que a massa fique bem lisinha e homogênea. Vejam como fica a textura da massa. Olha só. Feito isso, gente, eu vou pegar uma forma que mede 33 cm por 22 por 5 de altura, que já está untada e enfarinhada. Vou colocar toda a massa na forma e vou espalhar bem. Olha só, deixando bem lisinha e nivelada. Feito isso, agora eu vou espalhar as maçãs, delicadamente. Cobrindo toda a massa, gente, olha só. E esse recheio, gente, vai ficar bem molhadinho e cremoso. Espalho bem o recheio aqui, gente, inclusive aqui nas laterais, cobrindo toda a superfície da massa. Feito isso, agora eu vou espalhar a farofinha. Eu aperto um pouquinho, gente, e vou espalhando aqui por cima, por toda a superfície das maçãs, cobrindo tudo muito bem. Gente, essa farofa aqui é incrível, ela fica super crocante e deliciosa. E é uma combinação perfeita com o recheio de maçãs com o creme de canela. Espalho bem aqui nas laterais. E agora, gente, eu vou espalhar algumas amêndoas inteiras aqui, mas é totalmente opcional. Feito isso, vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 a 45 minutos no forno. É só ficar de olho aí. E vejam só como a minha ficou. Gente, a massa é fofinha,
O recheio de maçã crocante e cremoso e a farofinha super crocante é muito gostosa. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Façam e me contem depois. E agora vamos para a nossa próxima receita, que é perfeita também para acompanhar o lanche. Olha só isso! Bora começar? Em um recipiente eu vou adicionar 2 xícaras e 1/4 de farinha de trigo. Vou fazer um buraquinho aqui no meio. E vou adicionar 1,5 xícaras de água morna. Vou adicionar também 1 colher de sopa de açúcar e 1 colher de chá de fermento biológico seco, 5 gramas ou 15 gramas para quem usa o fresco. Vou adicionar também 2 colheres de sopa de óleo. E agora, gente, é só misturar bem, até incorporar todos esses ingredientes aqui. E depois de bem incorporados, eu vou dar uma paradinha e vou acrescentar 1 colher de chá de sal. E agora, gente, eu vou misturar bem novamente, até que a massa fique bem lisinha. Mas é bem rapidinho, gente. E olha só, essa massa não precisa sovar. É só misturar bem assim, gente, com a espátula mesmo, aproximadamente uns 2 minutinhos. Vejam como fica a textura da massa, ela é bem molinha assim. Agora eu vou cobri-la com uma tampa aqui e vou deixá-la descansando até que dobre de volume, aproximadamente 45 minutos a 1 hora. E agora eu vou preparar a forma. Essa forma ela mede 26 cm por 6 de altura. Vou untar o fundo e as laterais com um fio de óleo. Quem preferir pode enfarinhar também. E vejam como ficou a massa depois do tempo de descanso. Olha só como fica cheia de bolhas. Vou misturar bem aqui para retirar o ar. Vejam a textura da massa. Agora, gente, eu vou pegar a forma que eu já deixei preparada e vou colocar a massa aqui. Em seguida, eu vou dar uma alisadinha para que fique bem nivelada. E a seguir, eu vou pegar o recheio que eu vou utilizar, que hoje é feito de sobras. Gente, eu estou utilizando aqui sobras de almôndegas que sobraram do almoço, cozidas com um molho de tomate simples. Gente, essas aqui são caseiras que eu mesma fiz. Geralmente eu faço bastante e congelo para ir utilizando aos poucos. Gente, agora eu vou arrumá-las sobre a massa, distribuindo bem. Lembrando que quem preferir pode utilizar outros tipos de recheio. É só usar a criatividade aí, gente, e utilizar as sobras do dia a dia. Como uma carne de panela, um frango desfiado ou um molho de salsichas. Dá para fazer muita coisa gostosa. Agora eu vou utilizar 150 gramas de queijo mussarela ralada. Espalho bem. E olha só como é fácil transformar um alimento. Em seguida, vou polvilhar orégano a gosto. E vou finalizar utilizando mais um queijo. O queijo parmesão ralado, gente, que dá um toque todo especial. E em seguida, vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 a 40 minutos no forno. É só ficar de olho aí. Retiro do forno e sirvo quentinho. Gente, olha só que coisa mais linda que fica isso. E fica muito gostoso. Vale a pena vocês fazerem e experimentarem em casa aí. Lembrando que todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo, tanto em xícaras quanto em gramas. É uma massa mole de pão que não dá trabalho nenhum. E fermenta somente uma vez, gente. Depois da montagem é direto no forno. E olha só isso! Gente, espero muito que vocês tenham gostado dessa dica e façam aí e me contem depois o que acharam da receita. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!